Olá a todos vocês que estão me assistindo. Eu sou o MD e vocês estão no canal Deus Vult. Hoje o vídeo é sobre o tempero drag, ou Rita, como alguns chamam ela, ou ele. E o vídeo vai ser sobre Karl Marx. Como isso é um canal bem puxado para defender a filosofia cristã, como por exemplo o tomismo, ou a filosofia de Santo Agostinho. E o tempero drag já tocou nesses assuntos, porém esses assuntos já foram bem explorados. Então eu resolvi pegar esse vídeo aqui mesmo, que eu acho que ainda assim vai ser bem interessante. Marx, ou a filosofia do oprimido. Oi, meus anjos! Hoje a gente chega ao fim da primeira trilha dessa série, 15 intelectuais para vocês conhecerem. Se você perdeu algum dos nomes, de pessoas que influenciaram a história do pensamento no Ocidente, é só seguir meu perfil para assistir, tá? Não tô pedindo, tô implorando. Hoje eu encerro a série com um dos filósofos mais importantes para as ciências humanas no geral. Ele que marcou a história do pensamento na filosofia, na economia e nas ciências sociais. Pra ruim, diga-se de passagem. Ele que também é a base teórica do meu pensamento, o seu Carligo. Bom, a vida do Marx foi marcada por dificuldades, pobreza, perseguições, inimizades. Ela era barraqueira, ela. Você tá acostumado a fazer barraco por aí. Eu também. O Marx vem de uma família de tradição judaica, mas não religiosa. Ele nasce em Trier, na então Prússia, hoje Alemanha, em 1818. E o pai dele é um advogado. A mãe dele é dona de casa e ele vai crescer numa realidade de uma classe média alta europeia. Ou seja, numa família tradicional, diga-se de passagem. O desejo do pai do Marx é que ele vá para a universidade estudar direito, mas ele quer estudar literatura e filosofia. Ele vai para a Universidade de Bonn estudar essas matérias e depois para a Universidade de Berlim estudar também direito. O Marx se casou com uma aristocrata que era crítica literária e crítica de teatro, a Jenny von Westphalen, minha prima, vocês viram pelo sobrenome, né? É nesse contexto das duas universidades, de Bonn e de Berlim, que o Marx vai ser influenciado por uma série de intelectuais hegelianos. E no início da sua vida intelectual, política, acadêmica, o Marx se identifica como da juventude hegeliana de esquerda. Inclusive, sobre essa época, tem um filme, O Jovem Marx, e também um livro, A Sagrada Família, que o Marx escreve junto com seu parceiro de vida e de trabalho, Engels, tirando um sarro dos outros hegelianos. As disputas e desavenças que o Marx vai criar em vida vão fazer com que ele seja perseguido e expulso de uma série de lugares na Europa. A Alemanha. Ou seja, por causa que ele era bem barraqueiro, ele acabou sendo expulso por causa de vários países. Parabéns, Karl Marx, e parabéns a todo mundo que gosta dele. Inclusive, ela falando da esposa do Karl Marx, acho que vale frisar o quanto a coitada sofreu na mão do Marx. A França, a Bélgica, até que ele se torna um expatriado em Londres, onde ele vai construir a maior parte do seu trabalho intelectual e falecer em 1881. O Marx é conhecido, juntamente com Engels, pelo trabalho deles ter construído uma nova forma de olhar e de interceder na realidade, o materialismo histórico dialético. Existe essa brincadeira de que o Marx coloca o Hegel de ponta cabeça. Talvez o primeiro grande trabalho reconhecido do Marx seja a crítica à filosofia do direito do Hegel. O Marx pega, por exemplo, a dialética do senhor e do escravo e tira ela do reino da abstração hegeliana para colocá-la no reino da materialidade das nossas vidas. E é muito engraçado, qualquer
pensador como Karl Marx ou marxista tentar falar sobre direito ou qualquer coisa que envolva dever, uma vez que ele rejeita a moral. Sentido, não encontro. Vamos continuar. O conceito de história para Marx, que toda história é sempre a história da luta de classes, do antagonismo de interesses dos senhores e dos escravos, vem do entendimento da dialética senhor-escravo hegeliana. No primeiro capítulo, Errado também, diga-se de passagem. de 18 Brumário de Luiz Bonaparte, E o pior não é nem a dialética que o Marx apresenta, que o Engels conseguiu piorar a dialética, tentando colocar a natureza como ela funciona de forma dialética também. Então, ele conseguiu piorar o que já estava ruim. o Marx explica pra gente esse método. A passagem que é super conhecida é assim: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem de acordo com as suas próprias vontades, e sim sob aquelas com as quais eles se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo a cabeça das gerações vivas. O Marx é certamente mais conhecido por dois textos, o Manifesto do Partido Comunista e pelo Capital, seu grande empreendimento teórico. O livro explica desde a abstração máxima até a concretização em formas, a forma mercadoria, a mais-valia, o capital vivo, o capital morto, como esse novo modo de produzir o mundo pode ser entendido. O Marx vai chamar essa sociedade da sociedade capitalista. Inclusive, o que a pessoa do canal Tempero Direct tá dizendo é curioso. É interessante, uma vez que, por exemplo, ele acabou de falar da mais-valia. Só que a mais-valia, como sendo uma contradição material que é propulsor de movimento, vamos dizer assim, na sociedade, então, na visão do Marx, ela descarta, ou ele descarta. Descarta no sentido que ele não apresenta essa contradição, essa contradição da dialética, que para Marx é o que faz essa luta entre burgueses e proletário, oprimido e opressor, e mudando a sociedade, na qual eles estão fazendo parte. E como o Marx ele nega a substancialidade do valor não, da moral, e põe isso só como uma ideologia, um instrumento de massa burguês. Então, na verdade, não tem como você embasar e dizer o porquê nós devemos fazer uma revolução, por exemplo. Porque sem a moral a gente não tem um dever, a gente não temos um dever. E como sem a moral não temos dever, a gente não devemos fazer uma revolução, os proletários não devem fazer uma revolução, não devem matar os burgueses, não devem, porque ele rejeita a moral. E isso, essa parte, os marxistas, geralmente eles costumam ignorar. E dizer não, e tentar isso como tentar colocar de uma forma a evitar esse problema causado pela negação da moral. Sendo que os marxistas eles usam direto argumentos que precisam de uma moral para chegarem numa determinada conclusão.
Uma sociedade na qual tudo se apresenta como uma enorme coleção de mercadorias e, portanto, pode ser comprado e vendido, até a gente. Mais de 155 anos depois da publicação original do primeiro volume de Capital, o Marx continua a inspirar aqueles que acreditam que até aqui a gente só viveu a pré-história da humanidade, com a exploração do homem pelo homem, e organiza a nossa luta em direção a uma sociedade onde não. Falando inclusive também da exploração do homem pelo homem, eu creio que se algum marxista estiver vendo isso daqui, ou até o Tempero Drag, embora eu tenha quase certeza que o Tempero Drag não vai assistir esse vídeo, mas caso algum marxista estiver assistindo isso daqui, eu queria lhe perguntar se, de acordo com Marx e com Engels, e com os marxistas, existiu o comunismo primitivo e, por assim dizer, o pecado original da humanidade foi a propriedade privada ter posto a propriedade privada. E a partir da propriedade privada começou-se a luta de classes e o antagonismo entre aqueles que detêm a propriedade privada e que, portanto, detêm o poder, e aqueles que não detêm a propriedade privada e não detêm o poder estão sujeitos àqueles que detêm o poder, ou seja, oprimidos e opressores. Se o que existe essa exploração do homem pelo homem, o homem é o lobo do homem, existe essa narrativa, né? Não vou pôr como narrativa, mas é interessante que eles costumam rejeitar bastante a ideologia, mas isso, pelo menos até certo ponto, parece ser bem ideológico. Mas não entrando nesse mérito, para chegar no comunismo, no último estágio, na última etapa do processo dialético, histórico dialético proposto por Marx, que seria o comunismo, primeiro tem que passar para o socialismo e tem que passar por um ponto onde o Estado tenha total poder e que o Estado esteja sendo controlado pelo proletário. Só que, se o Estado deve ter total poder e se ele vai deter a propriedade privada e tudo mais, e existe essa exploração do homem pelo homem, então, pela própria lógica marxiana, o Estado, quando fosse passar para o comunismo, passar de socialismo para o comunismo, ao invés disso, iria se instaurar a maior ditadura possível, como todas as vezes se instala. Desculpa pela minha dicção. Mas então, pela própria lógica marxista e marxiana, o Estado ele não vai passar de um estágio de opressão para não opressão, uma vez que há pessoas, há um determinado grupo, que eles estão com todo o poder concentrado em suas mãos e que o homem por si só ele tende a se explorar uns aos outros. Então, nunca e nunca vai chegar o comunismo. Ou você nega a exploração do homem pelo homem, então você vai ter que dizer que Marx ou tá errado de um lado ou tá errado do outro, porque as duas coisas elas são autocontraditórias, elas não vão ao mesmo caminho, elas se excluem. Exista quem trabalha e quem faz lucro em cima de quem trabalha. Bom, em 3 minutos é o que dá. Eu espero que vocês tenham gostado. 3 minutos? Tá contando mal tempo aí. Bom, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Peço, por favor, que deixem um like, que compartilhem, que se inscrevam, que comentem. É muito importante o seu comentário. É isso. E até um próximo vídeo.
Marx, ou a Marx, ou a